Por que você deve colocar Deus em primeiro lugar? Você deve colocar Deus em primeiro lugar porque Deus o colocou em primeiro lugar. Deus em Cristo nos colocou em primeiro lugar e eu quero desafiá-los hoje, amigos, a colocar Deus em primeiro lugar. Como você coloca Deus em primeiro lugar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há duas cláusulas neste pequeno verso e eu acho que elas nos dão duas respostas para essa pergunta. Simplesmente, para colocar Deus em primeiro lugar, você deve buscar a Deus e confiar em Deus. Primeiro, o texto nos exorta a buscar a Deus. Existem três tipos de pessoas: há aqueles que não buscam a Deus, eles não sabem o que é felicidade verdadeira; há aqueles que buscam a Deus, mas não em primeiro lugar, eles são os mais miseráveis das pessoas e não sabem por quê. Quando na realidade há uma guerra civil em seus corações, há aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eles são as pessoas mais felizes do mundo. Você quer ser verdadeiramente feliz? Thomas A. Kempis deu a fórmula, ele simplesmente escreveu: busque a Deus, não a felicidade. Busque a Deus pessoalmente. De fato, você não pode buscar a Deus por outra pessoa, ninguém mais pode buscar a Deus por você, é uma questão individual e íntima. Você deve buscar a Deus por si mesmo. Jonathan Edwards escreveu uma série de resoluções para governar sua vida, as primeiras são as mais memoráveis. A primeira é: eu vou viver para Deus, a segunda é: se ninguém mais o fizer, eu ainda o farei. Este é o primeiro e fundamental princípio para buscar a Deus. Deve haver uma resolução pessoal que esteja determinada a buscar a Deus, não importa o que os outros digam ou façam. Você deve buscar a Deus pessoalmente. Os não salvos, os incrédulos podem buscar os benefícios de Deus, mas não buscam a Deus. A boa notícia é que se não estamos buscando a Deus, Deus está nos procurando. Esta é a declaração de missão do Senhor Jesus Cristo em Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que Jesus veio do céu, para buscar os pecadores e não puni-los, mas para salvá-los. E, de certa forma, todas as manhãs, pela misericórdia de Deus, somos despertados e devemos tomar uma nova determinação de buscar a Deus e não perseguir o pecado. Jesus diz para buscar primeiro o reino de Deus e aqui, o primeiro não é o primeiro na série, ordem ou processo, é o primeiro na prioridade. Jesus não está apenas dizendo para colocar Deus em primeiro lugar na sua família, em segundo lugar na sua educação e em terceiro lugar em outras coisas, não. Ele está dizendo que Deus deve ser a coisa mais importante em sua vida. Isso não significa que você não deve se importar com outras áreas da sua vida e com as coisas que importam para você, mas significa que seu compromisso com Deus deve moldar, orientar e governar todas as outras áreas da sua vida. Você deve buscar a Deus primeiro em sua família, em sua educação, em seu ministério. Ele deseja o primeiro lugar. Ele merece o primeiro lugar e ele exige o primeiro lugar em sua vida. Se você colocar Deus de volta em primeiro lugar, o que quer que estivesse naquele lugar não sairá silenciosamente. Eu preciso que você realmente entenda o que estou dizendo. Se Deus não estiver ocupando esse espaço e algo mais estiver, então, no momento em que você disser a essa outra coisa que está colocando Deus de volta onde ele deve estar, ela não sairá facilmente. Essa outra coisa não vai sentar e dizer: ok, eu estou legal com isso. Isso é algo que vai lutar contra você até o ponto em que você vai saber o que é resistência de verdade. Na verdade, essa é a primeira coisa com a qual você vai lidar, é a resistência. O diabo não quer dizer a Deus. Lembre-se sempre disso, pessoas são de Deus, o diabo nunca quer dizer a Deus.
O diabo sempre vai tentar advogar porque ele precisa estar na sua vida. Existem certos espíritos e pessoas que estão ocupando um espaço na sua vida que Deus precisa ocupar. E no momento em que você disser, olha, não posso mais fazer isso, não quero mais me envolver nisso, sabe o que vai acontecer? O diabo vai lhe dar 101 razões pelas quais você não pode viver sem isso, mas você tem que estar disposto a declarar, preciso de muito de Deus, mas não importa o que você diga, não importa o que você faça, estou mudando e colocando Deus de volta em primeiro lugar. É por isso que você tem que decidir que Deus não é seu plano B, Deus é seu plano. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 versículo 3, entregue ao Senhor as suas obras, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Deus exige ser o primeiro em todas as coisas, porque seus planos são os melhores para a sua vida. Não há fracasso em Deus, e assim Deus é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim. De acordo com Apocalipse 22:13, e assim a Bíblia diz em Provérbios 3:6, e eu não quero que você perca isso, diz em todos os seus caminhos reconheça-o e ele dirigirá o seu caminho em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele dirigirá o seu caminho, o que significa que seus planos consistentemente falham por falta de direção porque você falha em reconhecê-lo. Muitas vezes, só queremos levar a Deus as coisas grandes, não queremos levar a Deus as coisas pequenas, é por isso que você continua falhando, porque continua levando a Deus as coisas grandes e nunca leva a Deus as coisas pequenas. Chega um momento na vida em que você precisa aprender a levar a Deus tudo, apenas levar a Deus tudo. Você precisa chegar a um ponto na sua vida em que aprende a confiar em Deus e a depender dele e colocá-lo em primeiro lugar, porque muitas vezes não oramos até precisarmos de Deus. Não vamos à igreja de forma consistente até enfrentarmos algo significativo. Chega um momento na sua vida em que você precisa dizer, Senhor, estou colocando você em primeiro lugar. Alguém pode testemunhar que, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai virar e colocar você em primeiro lugar. Estou falando com alguém aqui hoje que sabe que Deus honra as pessoas que o colocam em primeiro lugar. Busque a Deus primeiro em seu tempo, começando todos os dias em oração e leitura e meditação em sua palavra. Coloque Deus em primeiro lugar em seu tempo, coloque Deus em primeiro lugar em seu dinheiro. Provérbios 3 do 9 ao 10 diz, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, busque a Deus primeiro em seus relacionamentos. 1 Coríntios 15, 33 deixa claro que más companhias corrompem bons costumes. Vou lhe dar uma maneira simples de identificar uma pessoa que está buscando a Deus. A pessoa que está buscando a Deus normalmente se associa com outras pessoas que também estão buscando a Deus. Busque o primeiro em seus relacionamentos, ou como Jesus diz, um novo mandamento eu lhes dou, que vocês se amem uns aos outros assim como eu os amei. Dessa forma, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como você coloca Deus em primeiro lugar? A primeira resposta neste verso é esta: busque a Deus. A segunda resposta no verso é esta: confie em Deus. O verso começa com um comando divino: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e termina com uma promessa divina: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Warren W. Wiersbe está certo, o povo de Deus vive de promessas, não de explicações. Não vivemos de explicações, vivemos de promessas, e alguém aqui sabe que pode viver de uma promessa por muito tempo se confiar em quem fez a promessa. Esta é a garantia de Deus: se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele cuidará de tudo mais. As pessoas que não têm um Deus ao seu lado têm que se preocupar com o que o amanhã trará. No final do verso 32 diz, o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Cada necessidade em sua vida faz parte da compaixão onisciente de Deus.
De fato, Mateus 6:8 diz que o Pai Celestial sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Em certo sentido, confiar em Deus é orar em vez de se preocupar. O Senhor nos dá uma chave que nos permite saber se Ele está realmente em primeiro lugar em nossas vidas, e essa chave é que descobrimos se Ele está em primeiro lugar pela forma como respondemos à preocupação. A preocupação nos permite saber, e para alguns de nós, isso nos confronta, porque nos faz perceber que, mesmo que digamos que Deus está em primeiro lugar, mesmo que o declaremos, mesmo que preguemos sobre isso, o que nos preocupa nos diz a verdade. Jesus fala sobre as preocupações desta vida e as contrasta com colocá-lo em primeiro lugar. Há algumas ótimas citações que encontrei esta semana, uma delas de William Law, que diz o seguinte: se você não escolheu o reino de Deus em primeiro lugar, no final, não fará diferença o que você escolheu em vez disso. No final da sua vida, não importará se você não o escolheu em primeiro lugar, porque você não terá feito diferença, você terá apenas existido. Você pode ter tido alguns brinquedos, pode ter algumas pessoas que te amam, pode ter um grande funeral, mas você não terá feito a diferença. É uma grande citação de Tozer também que diz que à medida que Deus é exaltado ao lugar certo em nossas vidas, 1000 problemas são resolvidos de uma só vez. Como seria sua vida se os problemas fossem resolvidos sem que você precisasse trabalhar neles, mas o Senhor Deus em pessoa começasse a lutar suas batalhas por você enquanto você o buscava em primeiro lugar? A preocupação sequestra o seu futuro. Ele suga a alegria de hoje. Jesus diz que os pagãos correm atrás de todas essas coisas: o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. Diz que eles estão correndo atrás de todas essas coisas e que o Pai Celestial sabe que você precisa delas, mas procure primeiro o reino dele e a sua justiça e todas essas coisas serão dadas a você também. Isso nos mostra que as coisas pelas quais o mundo tem que se preocupar e trabalhar são realmente um presente de Deus para nós. É uma garantia do Senhor: eu cuidarei de você. Quando você decide buscar a Deus, a oração será sua primeira resposta, não seu último recurso. Você nunca terá suas necessidades atendidas ao se concentrar nelas, mas se buscar a Deus primeiro, quando olhar para cima, Ele proverá o que você precisa. Na verdade, se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele cuidará de tudo o resto. Isso não é uma promessa de prosperidade, é uma promessa de que Deus suprirá suas necessidades. Se você buscar a Deus, pode confiar nele. Se buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Encontre a força de Deus, porque sua força é mais do que suficiente. Busque-a continuamente, vá com tudo.